Olá, seja muito bem-vindo ao Espanhol Sem Estresse, é o canal onde você aprende o espanhol com a vida real. Eu sou a Fulvia Rodrigues e vamos para mais um vídeo, aprender com essa história, aprender espanhol com essa história. Mas se eu te dissesse que nessa história a maior vitória não foi a vitória de um campeonato, não foi a vitória dessa conquista que é realmente muito importante, mas a vitória de se salvar, se resgatar, se salvar de um amor que não era amor, não podemos chamar isso de amor, isso é uma doença, né? Uma doença muito comum hoje na humanidade, infelizmente. É aquela que eu deixo de me amar para aceitar o amor, entre muitas aspas, do outro. Então isso não podemos chamar de amor. E exatamente essa vitória que essa história vai nos contar, a gente vai agora aprender mais um montão de palavras, expressões aí do espanhol, que o espanhol a gente não aprende, não grava só palavras, a gente sente o idioma nesses vídeos aqui. E a gente está entrando no último capítulo do livro La Dança. E a gente vai continuar aprendendo com esse livro maravilhoso, outros virão. Os próximos vídeos não vão ser de livros, né? Eu estava até assistindo uma série muito interessante. Eu fui também ao museu, também temos vídeo no mercado, então tem muita coisa do dia a dia pra gente aprender. A gente vai fechar essa sequência de vídeos de livro com esse livro aqui. Vamos passar para outras coisas, talvez venha um outro livro aí que eu tô gostando bastante. Mas vamos para o nosso vídeo. La Dança, parte 9. Só lembrando, no vídeo passado, no capítulo passado, ela conseguiu conquistar uma vaga para representar o país na dança, né? Foi uma coisa muito marcante, porque o Ricardo estava com ela, que seria um novo amor, não sei. E aí foi uma conquista maravilhosa, porque ele apoiou ela, inclusive ela disse uma coisa muito intensa, que ela viu no olhar dele uma certeza de que ela conseguiria, ele confiava nela, coisa que o outro lá, queridinho, não fazia, o Robson não fazia. Vamos para a parte final. Como é que será que vai acabar? Vamos ver. El avión se despegou suavemente, se despegou, decolou. Lembra que ela conseguiu a vaga? Então ela está indo para o campeonato. El avión se despegou suavemente. E mientras, enquanto, la ciudad se hacía cada vez mais pequena. Olha aí, uma expressão bem legal no espanhol. No português, nós não usamos mais grande, mais pequena, a gente fala menor ou maior, certo? No espanhol, a gente vai ter essa expressão, mais pequena, cada vez menor, seria no português, né? Enquanto a cidade ia ficando menor, tal coisa, a gente vai continuar lendo. No espanhol, a gente vai falar mais grande, que seria o maior, e mais pequena, menor. Por quê? Mais grande, que é o maior, tem que ser mais grande porque maior significa outra coisa. Maior em espanhol, eu tenho essa palavra maior, significa mais velho. Então, quando eu vou referir uma coisa maior mesmo, no sentido de físico, é mais grande. Porque maior, eu quero dizer, meu irmão mais velho, minha irmã maior. Entendeu? Por isso que eu posso usar essa expressão em espanhol. Vamos continuar. Cada vez mais pequena. Bajo las nubes. Debaixo as nuvens. Cerré los ojos. Fechei os olhos. El murmullo constante de los motores me envolvía. Pero mi mente estaba en silencio. Não um silêncio vazio, senão. É como se eu juntasse as palavras assim, não. Sino, na escrita, né? Senão, uno pleno. Ela quer dizer assim, não era um silêncio incômodo, vazio. Era um silêncio tranquilo. Sabe aquela paz? De esos que nascem quando já não há medo
a escuchar-se. Olha que expressão forte. Desse silêncio que nasce quando não há medo, não tem medo de me escutar. Gente, nós devemos ser a nossa melhor companhia. Se você não consegue ficar sozinho com você, tem um problema aí. Então é isso que ela está dizendo. O medo é um silêncio que eu não tenho medo de estar comigo mesma, né? El campeonato mundial me esperaba al otro lado del océano, pero por primera vez no era eso lo que era más importante, o que más me importaba. Miré mis manos apoyadas sobre el regazo. ¿Qué é regazo? Colo. Minhas mãos apoiadas sobre meu colo. Eram as mesmas mãos que haviam temblado tantas vezes. Eram as mesmas mãos que tinham tremido tantas vezes. Las que se aferraram a alguém que nunca supo sostener-me. As mãos que tinham se agarrado a uma pessoa que não soube me sustentar ou me dar segurança. Las que cayeron y se levantaron una y otra vez. As que caíram, se levantaram uma e outra vez. Agora estavam firmes, presentes. Ricardo estava sentado a meu lado. Eu quero ensinar uma coisa também, sentar. Quando eu convido a pessoa que assim, ó, sente aí, senta aqui, né? A gente em espanhol vai falar, tome assento. Tome assento. Se sente, por favor, né? Eu sentei pra gente tomar um café. Tome assento para tomarmos um café. Ok? Não era o caso que ela tá falando sentado, mas eu lembrei dessa expressão. Respeitando o espaço entre nós. O Ricardo é diferente do Robson, ele respeita o espaço, né? Como sempre havia feito. Não havia promessas apressadas, não tinha promessas apressadas, nem juramentos grandiloquentes, grandiosos. Eu vou te amar pro resto das nossas vidas enquanto o sol permanecer intenso. Só a certeza tranquila de que ambos caminhávamos hacia algo novo, sem prisas, sem fugir, sem fugir, caminhavam tranquilos. Em que pensas? Perguntou em voz baixa. Em que ele perguntou para ela, o que você está pensando? Em que durante muito tempo creí que bailar era lo único que me mantinha viva, respondi. Ela está pensando que a única coisa que ela pensava antes que mantinha ela viva era dançar. Pero não. Lo que me salvó fue aprender a no desaparecer por nadie. Olha que expressão legal. Ela falou que ela aprendeu a não desaparecer por ninguém, não se anular por ninguém. Assentiu, consentiu lentamente, como quem compreende sem necessidade de explicações. Amar não deveria doler assim. Olha aí. Amar não deveria doer assim, ele disse. E se duele, não é amor, é medo. Se dói, não é amor, é medo. Lembra que a gente falou nesse vídeo? Se tem algo estranho, se tá te anulando, se tá te deixando para baixo, depressiva, tá te mudando, não é amor. Apoiei minha cabeça em el respaldo e sonreí. Ela apoiou a cabeça nele, como se fosse um apoio. Tipo, tô concordando com isso que você tá falando. E sorri. Havia aprendido essa lição tarde, quizá. Eu tinha aprendido essa lição tarde, talvez. Quizá, talvez.
pero la había aprendido entera. Eu aprendi tarde, mas aprendi por completo. El recuerdo de Hobson, a lembrança de Hobson, já não me atravessava como antes. Já não me preocupava ou vinha aos meus pensamentos como antes. Não havia rabia nem culpa. Não tinha raiva e nem culpa. Só uma compreensão serena. Algumas pessoas chegam para ensinar-nos exatamente o que não devemos aceitar jamais. Outra frase forte, vou ler de novo. Algumas pessoas chegam para nos ensinar exatamente o que não devemos aceitar jamais. Exatamente para nos ensinar o que a gente não tem que aceitar nunca. A dança seguia sendo meu hogar. Lá, a dança era o lar dela. El cenário, meu refúgio. Pero agora sabia que podia existir mais allá de eles. Ou seja, a dança continuava sendo o lar dela. Mas existem mais coisas na vida, né? Quando o avião alcançou sua altitude de cruzeiro, senti algo parecido a gratidão por el dolor que me obrigou a abrir os olhos. Ela sentiu gratidão pela dor que forçou ela a abrir os olhos. Por la soledad que me ensinou a escutar-me. A solidão, ela ficou sozinha e ensinou ela a escutar. A dor nos ensina, né? Por la caída que me devolvió la fuerza de levantar-me sola. Pelo tombo, a caída, o tombo, a queda, que fez ela, ensinou ela a levantar sozinha. E se o futuro traía amor, seria um donde pudiera bailar sem pedir permisso. Se o futuro trouxesse amor, seria um amor que permitiria que ela dançasse sem pedir licença, permisso, licença. Permisso nesse sentido de permissão. E permisso eu também posso usar como com licença. Permisso, quero passar. Permisso, posso passar? Tá? Então aqui você escutou a palavra permisso de permissão, seria uma permissão intrínseca, né? Que não é dita em voz alta, mas que o outro, quando está no relacionamento abusivo, ele te exige esse consentimento que não tá certo. Então você viu o uso da expressão permisso nesse sentido, mas também no sentido de permisso com licença. Permisso, pode passar? Pode usar nesses dois sentidos. Sem reduzir-me, sem apagar-me. Então a relação que ela via com o Ricardo era uma relação que eu não precisava pedir permissão. Ele não me reduzia, ele não me apagava, ele não me anulava, o que começou a acontecer com o Ricardo, né? Não gosto do seu cabelo, não gosto do seu batom, não gosto da sua roupa, não gosto da sua risada. Então não gosta de mim, né? Você não gosta nada disso? E ela conclui. Porque eu já não dançava para ser elegida, dançava porque era livre. E essa foi sempre minha maior vitória. Que final, hein, meus amigos? Que final. Ela dançava porque era livre. E essa foi sempre a sua maior vitória. A liberdade. Na verdade, a liberdade é uma vitória de todos nós, né? Em vários sentidos. Seja de relacionamento, seja uma liberdade financeira. Entenda quando eu falo liberdade financeira, eu não tô falando de ter muito dinheiro, mas de conseguir trabalhar, ter o seu sustento, não pedir permissão para ninguém. Posso fazer qualquer coisa? Liberdade é onde todos nós ansiamos. E dizendo liberdade,
aprender um espanhol vai te trazer uma liberdade. Pode ser liberdade profissional, pode ser liberdade pessoal, de fazer uma viagem sem ter medo, sem depender de alguém. Aprender um idioma um novo idioma é libertador, porque ele te abre portas para um mundo que você de fato não conhecia, né? Então, meu objetivo de trazer esses vídeos e trazer o espanhol aqui para o YouTube, que é um local democrático, um local livre, é exatamente isso, trazer a liberdade para vocês. De aprender, de viajar, de ser promovido, de escutar uma música e entender o que está dizendo, de ver um filme, uma série que saiu nova, inclusive vou trazer outra série aqui para vocês, de ler um livro em outro idioma, de enriquecer o seu vocabulário, de enriquecer a sua cultura. Olha, quanta coisa boa a gente tem, né? Só para aprender um segundo, terceiro ou quarto idioma. Aqui nós encerramos a leitura do livro La Dança, lembrando que tem um link aqui para você ter esse livro, para você ler quando você quiser e lembrar das expressões que a gente aprendeu aqui, colocá-las em prática. Agradeço você ter assistido até aqui. Se você vem junto comigo até aqui, escreve no comentário liberdade. E assim a gente vai conquistando a nossa liberdade juntinhos por aqui, ok? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Conta pra mim o que você quer que eu coloque aqui. E assim a gente vai construindo esse canal. Lembrando que quando a gente chegar a um número determinado de inscritos, eu posso trazer mais coisas pro grupo VIP aqui do YouTube. Mas eu preciso atingir esse número de inscritos. Tá bom? E aqui a gente ficou por aqui. Besitos e hasta luego.